com você então, Ilcinho. Para você, existe algum saldo positivo nesse trabalho do Thiago Carpini? E, de fato, ele merece deixar o São Paulo? Cara, você me coloca numa sinuca de bico porque eu acho que eu sou o único de toda a nação São Paulina que talvez consiga ver algum tipo de boa intenção no trabalho dele. Eu consigo ver ele com alguma coisa boa, cara. Talvez a quebra do tabu contra o Corinthians e o título da Supercopa do Brasil. É o que ele apresentou de bom. Eu acredito que ele tenha dado mais azar do que tenha feito um mau trabalho. Eu acho que se você pega um treinador, contextualizando um pouco, a partir do momento que o treinador que vem não é unânime, é um treinador que a diretoria, a direção visa um projeto a longo prazo, ele já vem questionado. A própria torcida vê um cara não tão conhecido vindo e fala: putz, será que ele é bom para o meu time? Aí ele já vem com aquele você já fica com a guarda meio alta. A partir do momento que esse treinador que não é experiente, não tem bagagem, ele começa apresentando algum tipo de bom resultado, a quebra do tabu e a vitória contra o Palmeiras na Supercopa do Brasil, ele ganha um crédito, mas que na primeira derrota ele perde. Esse foi o Carpini. E aí a galera que já estava com a guarda alta começa a bater. Ele não tem bagagem, é o estagiário e tal. Eu vejo, eu não é que eu defendo o Carpini, tá? Eu só acho que se você pega um treinador que ele não faz o planejamento do time, você pega um treinador que chega no fim da pré-temporada e ao decorrer das primeiras rodadas ele perde vários jogadores por lesões, cara, ele dá um azar incrível. Porque se ele tivesse perdido para o Corinthians e a Supercopa do Brasil para o Palmeiras, talvez ele não terminaria a fase de classificação do Paulista, porque essa pressão viria muito tempo antes. Então eu acho que, tipo assim, ele conseguiu esses dois resultados que deu um pouquinho de crédito, que foi pouco, mas ao menor sinal de problema, assim, a galera já ia no pescoço dele, o que já era esperado. E eu, quando ele entrou nos meus vídeos, eu falei que a torcida do São Paulo ia ter que ter paciência, muita paciência. A gente pegar uns vídeos meus antigos do começo do ano, logo que ele foi anunciado, rapaziada, um treinador que chega no final da pré-temporada, um treinador que não planejou o grupo, ele não contratou os jogadores, não é a filosofia dele, vai ter que ter paciência. E aí essa paciência foi numa cortina de fumaça com essas duas vitórias sobre o Corinthians e o Palmeiras. E, cara, se você pegar em 17 jogos, talvez ele teve os jogadores à disposição, o time ideal dele em 3, no máximo 4, e o melhor jogo dele, que foi contra o Palmeiras, foi ofuscado pela confusão. Então, o jogo que era para ter falado, putz, o Carpini surpreendeu com alguma coisa boa, não deu, porque foi só confusão. Então, tipo, sei lá, é o que eu consigo ver. Não que eu defenda ele com unhas e dentes, que ele é o melhor treinador do Brasil, não. Mas eu consigo ver um pouco por esse lado, assim, sem ficar pedindo o pescoço dele toda hora, sabe? Eu acho, sim, e aí quero ouvir o Nick sobre isso também, que assim, ele veio com um rótulo muito claro na cabeça dele, né? Veio já com um ponto de interrogação muito claro. Você falou muito bem, quando o cara oscila a sua primeira sequência negativa, vai ter esse rótulo. O desempenho do time me assusta um pouquinho. O São Paulo já era para ter caído fora na primeira fase e aparece muito mais dentro de campo pelo brilho do Lucas do que pelo coletivo. Isso é uma coisa que é preocupante para a sequência do ano. Ao mesmo tempo, o São Paulo contratou ele já sabendo que na primeira turbulência seria muito complicado segurar. Então, assim, 2 meses de trabalho, se o São Paulo demite o Thiago Carpini, é você assinar que lá atrás a análise de repente foi errada, foi feita de forma equivocada e você apostou num cara que não estava pronto para o tamanho do desafio. Então, assim, é uma situação complicada, mas o que a gente falou, né, do Morumbi inteiro ecoar praticamente fora Carpini, da rua e da internet serem fora Carpini, é um tipo de pressão que vai ficando insustentável. E, claro, internamente também, ele já não é mais uma unanimidade. Então, já deixou de ser uma convicção interna. Antes era que, putz, o cara é promissor, vamos dar respaldo para ele, vamos segurar. Caiu fora no Paulistão, já muda o cenário, né, Nick? Para você também, então, você enxerga alguma projeção do Carpini virando a chavinha? Cara, eu concordo muito com tudo que o Wilson falou. A única ressalva que eu tenho em relação às lesões, eu também acho que ele
o trabalho dele foi comprometido por conta das lesões, além do que a gente já tinha falado, né? Que em relação ao time do Dorival do ano passado, o São Paulo perdeu o Beraldo, o Caio Paulista e o Nestor, que já estava machucado, então todo o lado esquerdo ali foi totalmente diferente do que a gente tinha no ano passado, e isso já faria uma diferença automaticamente. A única questão que eu discordo um pouco em relação às lesões é que eu acho que algumas delas não foram por azar, eu acho que algumas delas foram porque o próprio Carpini acabou forçando um pouco demais a barra para um começo de temporada. É claro que tinha ali o jogo contra o Corinthians e a Supercopa do Brasil contra o Palmeiras, e isso demandaria talvez uma aceleração um pouco maior no começo da temporada para jogar esses dois jogos. Mas, por exemplo, se a gente pegar algumas das lesões, o Lucas, ele machuca no primeiro jogo da temporada contra o Santo André, ele jogou até os 80 minutos quando o São Paulo já estava ganhando por 3-1 em casa. Então, acho que ali, por exemplo, o Carpini poderia, entendendo que era o primeiro jogo da temporada e que o time já estava ganhando praticamente com o resultado garantido, poderia ter tirado um pouco antes o Lucas. Algumas lesões mais ou menos nesse sentido também, como a do Caleri agora, como a do Rato, como a do Ferreirinha que aconteceu nesse último jogo. Eu acho que todas elas têm esse aspecto em comum. Eu acho que o Carpini ele não se mostrou muito bem nessa parte de gestão de elenco, de minutagem, de repente trocar um pouco mais, entendendo que era o começo de temporada. Claro que a gente entende que ele, sendo um técnico novo que acabou de chegar, ele precisa dar padrão para o time, conhecer bem os caras, não vai sair rodando todo mundo e colocando a base, não é isso que eu estou falando. Mas eu acho que alguns jogadores, algumas dessas lesões, talvez tenham algum componente de que ele tenha forçado um pouquinho mais a barra do que deveria, considerando que a gente estava jogando um paulista. De resto, como o Ilcinho falou, o jogo contra o Palmeiras, por exemplo, que eu também acho que o São Paulo fez um bom jogo e que isso foi ofuscado pela polêmica toda, a arbitragem, a xenofobia, aquela coisa toda que aconteceu depois do jogo, coincidência ou não, o São Paulo jogou com 3 zagueiros, que foi um esquema que eu acho que o Carpini fez os melhores jogos, ou alguns dos melhores jogos, nesse esquema. Logo no jogo seguinte contra o Ituano, ele vai lá e ele abandona esse esquema. O São Paulo faz uma partida horrível, claro que tinha o campo ali também super pesado pela chuva e etc. E a gente imagina que depois daquela partida contra o Ituano tão ruim, ele fosse repensar o esquema, vamos chamar de 4-2-4, 4-2-3-1, ele fosse repensar isso. E ele repete esse esquema contra o Novo Horizontino, que era um time que jogava com 3 zagueiros e teria 5 caras no meio de campo. Então, São Paulo perdeu muito meio de campo nesses jogos por conta desse esquema. Eu acho que essas teimosias do Carpini que foram irritando o torcedor e mostrando que, de repente, será que ele vai evoluir? Será que ele vai ajustar a rota para o restante da temporada? Se ele for reajustar a rota, ele enxergar, mesmo tardiamente, que esses erros não podem se repetir e, de repente, ele se mostrar agora para o restante da temporada que ele está disposto a rever esses conceitos e mudar o esquema tático, tudo bem, acho que se o elenco está fechado com ele, pode continuar com o Carpini. Mas se ele continuar com essa insistência, dando murro em ponta de faca, com coisas que claramente já não deram certo, aí acho que ele está mesmo com os dias contados, e aí seria melhor demitir agora do que esperar 2, 3 rodadas do Brasileiro para trocar no meio do caminho. E assim, você enquanto um ex-jogador também, assim, o Thiago Carpini tem uma situação que é um pouco curiosa, né? Porque o grupo, o elenco fecha muito com ele, apoia muito ele, mas a torcida já rompeu, né? Já tá com aquela discordância total. Você já viveu no futebol algo parecido de o grupo gostar muito de um cara, mas o externo, a torcida, ficar muito contra? Isso interfere, ganha um prazo de validade, querendo ou não, né? Porque quando o torcedor ecoa no estádio, na internet, na rua, como a gente ia falando aqui, né? E o estádio principalmente fala muito alto. Quando o Rafinha vira para a torcida e pede calma durante um jogo, já mostra um tipo de caos, né? Dentro de campo, com as críticas ao técnico. Você já teve uma situação parecida e qual que é a sua visão sobre isso? Cara, eu já tive dos dois lados. Eu já tive do lado em que os jogadores gostavam do treinador e a torcida não. Eu já tive do lado em que a torcida amava o treinador e os jogadores falavam, pelo amor de Deus, esse cara não dá mais. Porque ele vende, é um lobo em pele de cordeiro, sabe? E é a pior situação, porque a torcida ama o cara, grita o nome dele e a gente lá dentro sabe que, tipo, não dá. Ou por gestão, ou por comportamento, ou porque taticamente o cara só fala groselha. Então eu acho que, tipo assim, dentre esses cenários, o melhor é aquele com que os jogadores estão confortáveis com o treinador. Eu acho que os jogadores não seguram o Carpini, tá?
No momento que bater no colarinho da diretoria e alguém de cima fala assim, mano, ele caiu, ele caiu. Pode ir ali, sei lá, o Raí voltar com a 10 no meio campo, que ele não segura o Carpini. Eu acho que é muito mais uma parada da diretoria dos caras que manda mesmo. Mas eu acho que essa segurança que os jogadores dão para ele, eu sou contra o jogador se indispor com a torcida por causa do treinador. Porque semana que vem ele vai embora, a torcida vai continuar pegando no pé do menino que está no campo. Então, eu acho que o treinador tendo essa confiança do elenco, sabendo que os meninos vão correr por ele, vão acreditar na causa, e, de novo, eu acho que ele deu azar, só que o meu limite de tentar defender ele é até agora. Por quê? Porque ele agora consegue fazer a intertemporada que ele não teve lá na pré-temporada. É agora, nesses próximos entre 8 e 10 dias, que ele pode pegar. Tudo bem que ele não vai ter uma galera à disposição por lesão e seleção, mas ele vai conseguir dar uma cara para o resto. Ele vai conseguir implementar o sistema dele. Então, se ele não mudar o jeito de jogar, o approach do jogo, aí, irmão, aí nem eu consigo mais defender. Então é agora que ele mostra o trampo, sabe? Com quem ficou ali. E aí, tipo, você pega ali, sei lá, os jogadores, o Pablo Maia, que foi para a seleção, que é um baita jogador, se a rapaziada em volta dele entender, ele entende rápido também. Não é difícil dele entender. Então o problema é ele dar esse padrão para quem ficou. O Maia, que foi para a seleção, o Rafael é goleiro, o Pablo Maia foi para a seleção, ele pega no ar. E ele tá também ali na fase que ele tá, é fácil para ele se adaptar ao padrão novo. O Lucas é um baita do jogador. Eu acho que o jogo tem que ser feito em volta pro Lucas. Porque é ele que até agora tá mostrando pro que veio, sabe? Então, se ele der esse padrão nesses dias que ele tem, aí eu continuo a defender. Se não mudar nada em questão de padrão, não é nem esquema tático, porque esquema tático você... Eu sou a favor de você adaptar o seu time para o esquema tático do adversário. Seu time vai ter um padrão alto, padrão baixo, padrão de pressão, posse de bola, ligação direta. O padrão é seu. Agora, o jeito que você vai jogar contra o adversário é meio que você consegue manusear ali e tal. Então, de novo, agora com esses próximos dias, se ele mostrar padrão, um trabalho diferente, pô, Carpinão, eu vou continuar aqui batalhando por nós, irmão. Agora, se continuar igual, aí nem eu. Aí eu acho que eu vou começar a falar do Santos na Série B, porque aí os caras vão continuar me batendo aqui nos vídeos. Aqui